E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Aqui quem fala é o Danilo de Figueiredo. Estamos em um estúdio novo agora, né? Fizemos uma mudança, questões que eram necessárias nesse momento. Agradecemos, claro, ao antigo estúdio, a Blick, pelos, sei lá, 2, 3 meses de parceria. Agora estamos numa nova fase. Estamos nesse episódio de hoje, vamos regravar, né? Hoje é a sequência da nossa programação. Vamos regravar o episódio já postado antigamente, né? Antes do vídeo. Temática vocês já viram, né? Como não é episódio ao vivo, já sabem a temática, né? Estamos aqui com o nosso correspondente internacional, Fafá, o Fábio Bolliger. Como você está, Fábio? Olá a todos, olá Danilo, olá Matheus. Estou bem, como sempre, acompanhado de um bom mate. O clima aqui já está começando a ficar um pouco mais aprazível no hemisfério norte. Nos aproximamos miseravelmente da primavera, graças a Deus. E é isso, pronto para mais um dia, para mais uma labuta, só que agora num novo cenário. Eu aqui continuo com meu fundo branco clássico. Ainda não fui promovido até uma laje própria, a Ilse Scaparini. Quem sabe é que eu entrei para os outros me dá um aumento e eu consigo chamar uma laje para gravar. Tem que fazer uma bandeira do Entre Paus de Divagações e você botar aí atrás. Eu também acho. Tá parecendo foto 3x4, né? Esse fundo. Tem que, É tem, verdade, é verdade. Olha, se quiserem mandar uma bandeira aí para mim, eu tô aceitando. tem que ver quanto que custa fazer uma bandeira em euro. É melhor fazer na gráfica em Portugal do que mandar. Talvez, vamos ver. E além do nosso correspondente internacional, estamos com o Matheus de volta, depois de longos episódios de chinelinho, faltando. Fazer o que, né? A vida adulta, ela traz um pouco de caos Responsabilidades. e maluquice. E caos, Pra quem trabalha com comunicação, como é o meu caso, e comunicação política, que eu acho que é aonde que a coisa fica péssima, né? Enfim, gente, eu vou aparecer pouco, Mas vai aparecer. né? Perto da frequência que tava, mas eu vou aparecer. Então é isso que importa. E o Matheus tá com um projeto solo também, viu, gente? A gente vai divulgar nas redes sociais do Enterprise também. É como se não bastasse um podcast, inventei mais outro, né? Mas é pra falar de outros assuntos, né? Que a gente vai entrar em assuntos um pouco mais densos. E lá é mais uma troca, um papo mesmo com outras pessoas pra ficar mais... É isso aí. Enfim, né? Tava precisando de um canto pra fofocar. E aí, né? Não dá isso pra aí. ser intelectual toda hora. Então, pessoal, o episódio de hoje nós vamos regravar foi, eu acho que um dos nossos primeiros episódios, não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros. Na época estávamos em 4, eu, Matheus, Thiago, que era a formação original na época, e a Jéssica, que foi a convidada, No meio da pandemia, hein? no meio da pandemia, foi faz bastante tempo. Eu fui reouvir agora, né, pra, né, lembrar e ver que eu podia utilizar agora. E, assim, a qualidade do som horrorosa. Os nossos ouvintes mais antigos são Era guerreiros, assim. notebooks, microfones de procedência muito duvidosa e um sonho. Sim, exatamente. E agora onde estamos? Né? Então melhorou. Elevamos. E a temática é justamente falar sobre as músicas produzidas durante o período da ditadura empresarial militar brasileira. O que eu falei, o Fábio, nós falamos no último episódio, sobre o termo, né, empresarial militar, que recentemente passamos a usar mais, é porque o termo que eu aprendi mais na faculdade, por exemplo, é o civil militar. Né? Mas o civil abre muita possibilidade. Civil pode ser qualquer coisa, né? Qualquer coisa que não é militar. E o termo mais exato é empresarial militar, porque a parte da sociedade civil que bancava a ditadura, financeiramente inclusive, eram os grandes empresários. Os grandes empresários. Donos de empresas muito grandes e tal. Empresa de comunicação, empresa de O gás, etc. Roberto Marinho. Exatamente. Empresas desse nível, né? Não é qualquer empresário. Então, por isso que o termo hoje em dia, mais utilizado na historiografia, é empresarial militar. Pois bem, então esse é só para botar um conceito histórico aí, né? Justamente, e se vocês obviamente quiserem ouvir o episódio original, é o primeiro episódio que a gente publicou no YouTube. Não é o nosso Verdade. primeiro episódio, mas é o primeiro episódio que a gente publicou no YouTube. De 5 anos atrás, 4 anos atrás. Então é só vocês buscarem lá. Não tá horrível, mas... Dá pra ouvir. Dá pra ouvir. Mas assim, esse aqui ficará bem melhor. Né? Pois bem, eu vou começar com a minha primeira parte agora, então. Eu separei Chico Buarque, que é a mesma que a parte que eu separei no outro episódio, eu acho que merecia uma nova roupagem, né?
E o Chico Buarque, de fato, ele é um artista muito emblemático desse período, né? Ele escrevia bastante canções nesse período da ditadura, com muita ironia, com muito sarcasmo e com muitas ideias escondidas ali entre uma linha, entre uma estrofe e outra, né? Às vezes era mais direto, às vezes era menos direto, mas de qualquer forma sempre não tão direto, porque por motivos óbvios, né? A questão da censura. Ele usava bastante pseudônimos também, né, na hora da composição, para não ficar marcado, né? Então, se porventura a ditadura percebesse alguma música falando de política e taxasse, não autorizasse essa publicação dessa música, não ia estar escrito Chico Buarque lá, né? Ele não ia ficar marcado, né? O nome, né? Então usava vários pseudônimos. É um caminho bem comum entre a resistência contra períodos totalitários, ditatoriais e tudo mais. Tem uma história engraçada, até comentei no outro episódio também, que é sobre que a censura ela era muito ampla, assim, né? Então qualquer termo que a ditadura desconfiasse já era reprimida, né? E daí uma história engraçada que foi quando a ditadura parou um caminhão com transporte de livros, né? E esses livros eram sobre cubismo, né? A expressão artística cubismo. E como o nome cubismo parece com Cuba, estamos em 1964, 65, muito próximo de 59, né, com a Revolução Cubana. Os militares, que não tinham um conhecimento muito grande artístico, eles acharam que cubismo era sobre Cuba, né? Uma propaganda em prol de Cuba, e prenderam todos os livros, perseguiram quem tinha escrito, editado o livro e tudo mais, quando na verdade era só um livro de arte, né? Uma expressão artística específica, né? É uma loucura, né? Imagina se existisse Lego, né? Exatamente. Ia prender todo o pessoal da Lego, acusar de cubismo. Exatamente. Então, assim, é muito peculiar, assim, como a coisa é muito, muito ampla e como, portanto, se você é um músico, um compositor, você tinha que tomar cuidado se esse era o nível da perseguição, né? Daí eu separei uma música aqui que chama Acorda Amor, né? Que ela fala um pouco desse processo, né? Que a estrofe diz assim: se eu demorar uns meses, convém às vezes você sofrer. Mas depois de um ano eu não vindo, põe a roupa de domingo e pode me esquecer. Que exemplificava como que o artista, o Chico Buarque, passava essa ideia para as pessoas que tinham pessoas relacionadas à luta contra a ditadura, né? Como podia acontecer de fato de uma pessoa simplesmente desaparecer, né? Porque hoje em dia um desaparecimento é mais incomum, porque é muito mais fácil você ter acesso às idas e vindas. A pessoa desaparece, sei lá, no Ipiranga, você sabe, em Osasco logo depois, né? Em 1960, 70, 80 não, né? Então esse desaparecimento de pessoas era mais comum e ainda mais um período ditatorial, né? Por isso que se eu demorar uns meses, convém às vezes você esperar um pouquinho, mas depois de um ano não vindo, pode me esquecer. E daí a pessoa provavelmente foi sequestrada e assassinada pela ditadura, né? Então é uma forma que o Chico tinha de falar de um assunto grave, mas de uma forma mais branda para não passar na ditadura, né? Na censura, mas de qualquer forma tinha que ser falado, né? O Chico Buarque é exilado do desenvolvimento ali, e no exílio acaba sendo, entre aspas, bom para ele, porque ele tinha condições financeiras de se manter na Europa, né? Então não é o fim do mundo ser exilado na Europa para quem tem dinheiro, né? E uma vez na Europa ele conseguia falar, né? Ele conseguia escrever músicas falando de fato que então as músicas a partir do exílio as músicas ficaram mais evidentes, né? Ele, óbvio que ainda assim tinha que tomar cuidado com a censura para essa música chegar no Brasil, mas ele podia fazer músicas mais abertas. E uma vez fazendo shows na Europa, em Portugal, por exemplo, tal, fazer shows mais com uma vez no show falando de tudo, né? Porque já tá no show e é um país que não vai te prender por você falar, né? Então e o interessante é que ele grava essas músicas fora do Brasil e chega no Brasil através do contrabando, né? Porque obviamente que não ia passar legalmente um LP de uma pessoa que já foi exilada, né? Mas entra legalmente, né? Então, tipo, se hoje em dia é difícil pra polícia
parar um contrabando, imagina naquela época, né? Essas diferenças pro bem e pro mal aconteciam, né? Sim. Então, um exemplo que eu separei aqui de uma música mais direta, já após o exílio, é a música famosa do Hoje Você é Quem Manda, falou, tá falado, não tem discussão. A minha gente hoje anda falando de lado, olhando pro chão. Que é o Apesar de Você, né? Que é uma música bem mais direta, assim, né? Mesmo se a pessoa não conhecer a história ali, ela deve desconfiar que tá acontecendo alguma coisa, né? Que ele não tá falando tão nas entrelinhas assim. Embora ele não fale tão claramente também, já é bem mais evidente do que Acorda Amor, né? Sim, tem algumas coisas que passavam pela censura que eram bem diretas, né? Tem a música dele, Cálice, também, né? Que é uma Isso, música cara, que isso é muito, né? que ela é muito direta e passou pelo censor, né? E aí também é isso, depois que foram perceber já tinha ido, mas ela é muito, muito, muito direta, assim, né? Essa coisa do pai afasta de mim esse cálice, Sim. né? E a música também é muito melancólica, né? É. Então existiam coisas que passavam, porque é isso também, né? O censor, ele não é um censor de inteligência. Sim, exatamente. Ele é muito mais um sensor de tentar entender uma mensagem e achava a mensagem onde não tinha, como a questão dos livros, e deixava passar a mensagem onde a mensagem estava, né? Então mostrava o tamanho também do caos que era. Essa coisa que não é isso, assim, não consegue combater contrabando hoje, mas naquela época era muito mais também uma questão de tipo, cara, porque realmente era pura perseguição política, assim, eles precisavam pegar e ter uma conotação muito política e que atingisse também, de certa forma, o ego da ditadura, né? Porque acho que esse é um ponto também que traz essa coisa do peso da censura. A censura, ela também, ela servia como ponto de perseguição para quem pisava um pouco no pé, né? Eu lembro do caso da Elis Regina, por exemplo, que foi para fora e falou que os militares pareciam... o Brasil era governado por um bando de gorilas. E aí, quando ela volta pro Brasil, ela é obrigada a cantar num círculo militar, porque a ditadura não gostou, né? O regime não gosta do que ela fala. Então, tem uma questão de ego também muito forte aí nessa mais ditadura. militares, ainda mais nos anos 60, 70. homens, né? Ainda mais homens dos anos 70, né? E militares. Sim. E daí tem uma outra música, que é uma música que eu sempre achei muito interessante, que é a Construção. E a Construção, ela daí já é uma música assim, de um grau de trabalho para construir essa música, né? Para desenvolver essa música muito peculiar, assim, que o Chico de fato se empenhou ali, porque é uma música enorme e é uma música que envolve dialética marxista, assim, sabe? Então é uma música bem complicada, mas que conforme a gente vai lendo, analisando e tal, é bem interessante. Ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é o trabalhador sem consciência de classe. Então é o trabalhador, as aspas, né? Subiu na construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo por tijolo, num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrimas. Então é o trabalhador que está fazendo o trabalho dele ali de uma forma automática. De uma forma alienada, portanto, né? A máquina. Você quer falar, Fábio? Ou você só com a sua cabeça? Não. Ele só gostou a cabeça. Pois bem. E daí, no fim, ainda tem seus olhos embotados de cimento e lágrimas. Porque embora ele trabalhe e faça tudo o que tem que fazer ali bonito e tudo mais, é uma vida muito difícil, né? Então ele não tem a consciência do que está acontecendo muito profundamente ao redor dele, mas tem a consciência de que é muito difícil e tal, e vai sofrer com isso, né? Então essa primeira parte é esse trabalho complicado, né? E daí ele segue, né? E se acabou no chão como se fosse flácido, agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Então esse trabalhador que trabalha sem a consciência, que sofre e tudo mais, para a sociedade capitalista e especificamente na ditadura, não é nada, né? Ele é só mais um que tem que fazer ali, só mais uma engrenagem sem valor nenhum. Já na segunda parte, o Chico vai tratar de um trabalhador já mais consciente. Tem uma parte da estrofe, uma parte da música, né? E cada filho seu como se fosse pródigo, e atravessou a rua com seu passo bêbado. Cada filho seu como se fosse o pródigo, a análise é de que ele já dá uma importância para a vida dele, né? Para o filho dele. Ele trata cada filho muito bem, porque ele sabe a importância de tê-los, de criá-los naquele momento, naquela vida tão difícil. E o passo bêbado não é o passo bêbado literalmente. É esse trabalhador que tem que olhar, como ele é um trabalhador consciente, como ele luta contra a ditadura, ele tem que andar na rua
atento, né? Sempre desviando dos possíveis problemas que pode vir a acontecer com ele, já que ele é um trabalhador que luta contra a ditadura, né? Não tem uma vida tão tranquila, né? Seguindo a música, né? Subiu na construção como se fosse sólido, então um passo firme ali, né? Ergueu no patamar 4 paredes mágicas, tijolo por tijolo num desenho lógico, seus olhos embotados de cimento e tráfego. A palavra lógico, o passo sólido, é o trabalhador totalmente consciente, né? O desenho lógico faz a ilusão ao cientificismo do marxismo, né? Que é você lutar por algo com a consciência, lutar por algo sabendo onde você quer chegar. E daí no desenvolvimento disso, é o trabalhador que vai sofrer as consequências dessa luta, né? E já na última parte, o Chico critica a classe média, né? Que é a desgraça do capitalismo, né? Porque a classe média é aquele trabalhador, ou o trabalhador que ganha muito dinheiro, né? Um trabalhador que tem um cargo alto e que, portanto, vai gastar 30 mil reais por mês e vai, portanto, se sentir um burguês, que ele vai ter acesso aos bens de consumo, né? Ou o pequeno burguês, que tem um negócio pequeno, que emprega, sei lá, 10 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas, e também, como ele tem essa outra relação, ele é um burguês, ele vai se achar o grande burguês, ele vai se achar o dono da Globo. Mas ele não é, né? Ele, na hora que o buraco abre, na hora que chega a pandemia, ele tá muito mais próximo do trabalhador braçal do que do dono da Globo. Ele não pode se dar o luxo de perder o trabalho e parar de trabalhar, que ele vai falir, vai passar fome, igual um trabalhador qualquer. A mesma coisa do trabalhador. Eu tenho amigos, por exemplo, que ganham um salário tipo 30 mil por mês e que demoraram para entender isso, né? E que por muito tempo passaram a ganhar 30 mil e gastar 30 mil. E daí, quando chegou a pandemia, o que aconteceu? Tudo Tá na quebrado. merda. Exatamente. Porque embora ele ganhava muito, ele gastava muito. Ele não tinha o que o rico tinha, que é a possibilidade de chegar à pandemia Viver não tem da problema sua nenhum. rendinha. Não tem problema absolutamente. Não precisou nem baixar a qualidade de vida, né? Sim. Continuou exatamente igual, só vivendo da renda ali. Então, essa última parte da música, o Chico faz a crítica a esse grupo de pessoas, essa classe média que se acha o que não é, de fato, né? E que é o principal alicerce do capitalismo, né? Porque ela acha que ela produz a riqueza, quando quem produz a riqueza de fato é a classe trabalhadora, né? E daí ele fala, ergueu no patamar 4 paredes flácidas. E 4 paredes flácidas já dá essa noção de que essa ideia que você tem é um castelo de cartas, né? Por isso 4 paredes flácidas, né? Sentou para descansar como se fosse um pássaro, flutuou no ar como se fosse um príncipe e se acabou no chão como um pacote bêbado. Tipo, as estrofes encaixam ali, né? Com esse sonho de firmeza, quando na verdade é só você assoprar que cai tudo, né? Então é uma crítica a esse trabalhador que ele vai se matar de trabalhar, que é o trabalhador da classe média, ou o pequeno burguês, ele vai se matar de trabalhar, vai trabalhar bastante mesmo, vai ganhar um salário bom, ou vai ganhar os frutos de um pequeno negócio, mas que ele vai defender ideias que não lhe pertencem, vai defender uns privilégios de uma classe que não lhe pertence. No caso da ditadura, vai ajudar a construir um milagre econômico, por exemplo, que não lhe pertence, não chega a ele e que é uma ilusão, é um castelo de cartas muito claro ali. Então o Chico Buarque, ele tá, de fato, fazendo uma crítica a esse desenvolvimento. Da minha parte é isso, eu decidi trazer o Chico Buarque para o centro da questão porque eu achei que era bastante interessante, né? E agora a gente já fez isso no passado, agora com um material melhor, facilita bastante, né? Agora é o Fábio? É o Fábio agora? Fafá. Sou eu. Só para não deixar em branco, já que você citou Chico Buarque, não podemos esquecer da clássica Roda Viva, que foi da escola Canção, da TV Record, de 60, que também passou pela censura e virou um dos hinos contra a ditadura militar. Mas, no meu caso, não vou falar de Chico Buarque, não vou falar de MPB, vou falar de punk rock, porque é o que eu gosto. Gostamos também, gostamos. Com essa carinha. Gostamos. O Fábio tem a teia de aranha aqui no cotovelo, que é um indício de que ele gosta de punk. Essa é a menor dos indícios. Ou de aranha. O Black Flag, que é o clássico do punk, que quando falam, nossa, achei que era um código de barra. Mostra aí, Fábio, sua tatuagem do Black Flag. Calma aí, é que a câmera não dá pra mostrar muito bem, mas tá aqui. É isso aí, não dá pra ver direito, mas tudo bem. Parece de fato um código de barra. Aos É a olhos de seita. quem não de quem não Isso aí entende é de uma punk. seita.
E com a qualidade da câmera, então deve ficar melhor ainda. Mas, enfim, para falar do movimento punk, vamos só dar uma pequena análise. Vamos riscar mais ou menos como é que estava o Brasil naquele contexto, como o Danilo estava falando, já estava depois do milagre econômico. Os anos 70, a ditadura aumentou o nível da repressão, e engana-se para quem pensa que essa repressão era exclusivamente para aqueles que se levantavam contra a ditadura. Mas também a classe trabalhadora sofria com a repressão, principalmente policial, que já era uma questão mais física, um contato direto, que impôs sobre toda a classe trabalhadora uma enorme jornada de trabalho para que conseguisse manter os ganhos que tinham antes, pois quando começou a ditadura militar, o trabalhador que ia para o seu trabalho normal trabalhava 8 horas, ganhava, por exemplo, R$ 2.000 em fevereiro de 64. Depois do início da ditadura, esse mesmo trabalhador teria que trabalhar 13 a 14 horas para conseguir os mesmíssimos R$ 2.000. É o famoso arroz salarial. Exatamente. É que você que não está se dedicando muito. Você tem que dar mais o suor da camisa da empresa. Eu também. Exatamente. A piora da qualidade de vida da classe trabalhadora acaba por ser um efeito cascata, piora a saúde, aumenta os vícios, a probabilidade de um maior consumo de álcool e, consequentemente, e evidentemente, o aumento da violência. Ô, Fábio, só vou fazer uma interrupção rapidinho, tá? Prometo que será breve. O arroz salarial... isso aí. O arroz salarial foi, de fato, foi um programa da ditadura, né? Não foi, tipo, um acaso capitalista, né? Não foi como se fosse uma mudança neoliberal que, como consequência, as horas de trabalho aumentaram. A classe trabalhadora era o principal alvo da ditadura, porque ficou muito famoso a questão da tortura, dos assassinatos contra os revolucionários, né? Mas a classe trabalhadora é de longe, quem mais sofreu na ditadura. O arroz salarial foi pensado desde o golpe que a ditadura tentou lá nos anos 50. Eles organizaram tudo isso, tentaram o golpe de novo em 61, organizaram tudo para chegar em 64. Nos primeiros 10 dias de 64, pós-golpe, centenas de trabalhadores foram presos logo nos primeiros dias. Ou seja, já estavam fazendo todo um desenvolvimento de organização para prender os cabeças de movimentos sindicais. Então não foi um acaso, entende? Não foi uma consequência só do capitalismo, sabe? E vamos combinar também que a classe trabalhadora ela sofre com essas questões há muito tempo e que antecedem a própria ditadura militar. Com a ditadura militar, claro, vai ter o acordo salarial, vai ter aquela questão do milagre econômico. A própria classe trabalhadora vai sonhar com este milagre, sendo prometido uma fatia desse bolo que nunca chegou ao prato da classe trabalhadora. Entretanto, com todas as circunstâncias e com essa situação, se torna um cenário perfeito para justamente o desenvolvimento do cenário punk no país. E isso vai se dar principalmente nas periferias das grandes metrópoles e, claro, a principal cena do punk nacional vai se dar na cidade de São Paulo. Tem que ser dito que a cena punk mais ou menos começou, ou melhor, teve os seus primeiros contatos com a cena punk, o povo brasileiro com o exterior, em Brasília. Mas não é que foi um movimento punk, porque em Brasília, temos que lembrar, em anos 70, quem morava em Brasília era diplomata e filho do diplomata. E o papai ia lá para a Inglaterra, para Londres, trazia o LP dos Sex Pistols, do The Clash, então foram os primeiros contatos de punk que tiveram no Brasil, se deram em Brasília. Mas, enquanto movimento que ultrapassava a barreira da música, e isso sim se dá em São Paulo. Em Brasília vamos ter um movimento punk que vão dar origem como bandas como o Aposto Elétrico, que depois vai se dividir e formar Legião Urbana e Capital Inicial. Mas aí tem essa rixa entre os brasilienses e os paulistas, mas como paulista tem que dar a mão por ser ao meu lado, que é São Paulo, que é de fato onde aconteceu a cena toda. O punk ele é caracterizado principalmente pela junção de duas coisas que sobram em todo lugar. A possibilidade de qualquer um poder fazer uma música, já que são acordes simples, até no máximo 3 acordes, e rápidos, simples, além de uma discordância contra o sistema vigente, no caso, a ditadura.
A luta contra o capitalismo quase sempre é baseada numa análise anarquista no movimento punk, com uma tomada imediata do poder da classe trabalhadora e o desenvolvimento de uma sociedade sem Estado, com uma classe trabalhadora que conseguiria extinguir a burguesia, nos mesmos moldes do marxismo, extinguir a classe burguesa da sociedade. Entretanto, a chegada do movimento punk veio através de poucos meios de comunicação que havia na época, revistas, programas de televisão, coisa do gênero. Como eu disse, em Brasília, o contato se deu por quem tinha um contato com o mundo exterior e trazer LPs. Vamos lembrar, ouvir música naquela época não era algo fácil, não era fácil comprar um LP de uma banda internacional como se fosse algo singelo, algo simples. Não, era muito difícil, ainda mais música estrangeira. Consequentemente, com essa escassez que se tinha de consumir o que vinha do exterior, acabou por refletir dentro do movimento punk nacional, que não possuía uma grande base teórica anarquista, na sua gênese, no seu início, sendo que a questão política foi sendo acrescentada aos poucos conforme o passar dos anos. Tem uma frase clássica, agora não me lembro qual é o documentário, porque eu vou dar esses documentários depois como dica culturais. Mas, se não me engano, o seu Jabá, o ex-baixista do Rato de Porão, que falava que via a camisa do Johnny Rotten, que é o vocalista Sex Pistols, Destroy. E aí ele falava, para destruir? Destruía tudo. Depois ele foi descobrir que era o Destroy daquela ideia da anarquista de destruir para depois sim reconstruir com dignidade. Só que até eles descobrirem isso, já tinham destruído, com perdão da palavra, a porra toda. Como eu disse, então, o movimento punk ele vai se dar muito forte dentro das grandes metrópoles, principalmente nas regiões mais periféricas, onde era dominante aquela classe trabalhadora, onde os jovens filhos dessa classe trabalhadora que não tinham grandes perspectivas ou eram completamente alheios ao resto da sociedade vão encontrar um lugar onde vão se sentir acolhidos, que vai ser justamente dentro do movimento punk. Os punks passam a se identificar entre si pelo uso de roupas específicas, de cabelos e além, claro, de atitude punk, que era dedicadamente orgulhosa da parte deles. Letras das músicas eram muito mais diretas do que as de Chico Buarque, por exemplo, como o Danilo mencionou. Sonados que a maior parte dos seus compositores e cantores eram da classe, como eu havia dito, trabalhadora, o que por si só já se tornava esse grupo mais visado do que os mais ricos, né? Enquanto o Chico Buarque, um erudito, filho de um grande acadêmico, esses vão ser filhos da classe trabalhadora, que não tiveram acesso a uma grande educação, consequentemente uma letra muito mais direta e reta, sem grandes rodeios, o que evidentemente vai sofrer com uma ditadura. Ô, Fábio. Pra vocês terem uma ideia, força. Rapidinho, é porque o Chico Buarque, assim, tipo, essa galera tem uma disposição em não apanhar da ditadura por conta justamente de classe social, né? Sei lá, você pega na história do Brasil, samba, perseguido politicamente, com muita violência, rap, perseguido, rap é outra movimentação muito popular nas classes trabalhadoras, perseguido pela polícia, hoje o funk, perseguido pela polícia, mas isso é muito uma questão de classe e de raça do que de ditadura. Isso a ditadura não é só ela que fez, né? A democracia também foi. Sem sombra de dúvidas. Até foi chegar nesse ponto justamente, onde culmina o ápice e consequentemente até a queda do movimento punk. Antes, uma menção honrosa, uma das primeiras bandas punks que se teve no Brasil se chamava justamente AI-5, que era uma referência direta ao ato de número 5, que instaurou a censura no Brasil. E não era à toa. As letras não necessariamente eram exclusivamente com argumentos contra a ditadura diretamente. Eles falavam dos temas diversos e que, consequentemente, também não agradavam a ditadura. Basta lembrar que, por exemplo, a Dona Irã Barbosa, grande sambista paulista, teve letras censuradas, não por uma questão política, mas pelo simples fato do Adoniran escrever letras que continham erros de português propositais. Não era porque ele estava falando abaixo da ditadura do Janeiro, não, é porque ele falava nós vamos e a ditadura não aceitava. Isso, o que aconteceu também, o movimento
punk. Entretanto, por isso era muito comum não somente a repressão da censura, mas também como a repressão policial violenta em shows e demais apresentações desses grupos. A própria imprensa tratava o movimento punk de uma forma preconceituosa, marginalizando os seus membros. E com isso eu quero chegar justamente ao começo do Fim do Mundo, que foi um festival feito no Sesc Pompeia, em 1982, que foi, assim, o maior e o pior show de punk de toda a história. Juntou todas as bandas punks que haviam na época, Ratos, Garotos, Cólera, Inocentes, agora não vou lembrar toda essa lista. Enfim, foi um grande festival e que acabou da maneira mais trágica possível, porque a polícia chegou a descer o cacete de todo mundo, só que havia já uma lei que a polícia militar não podia entrar no Sesc, eles não tinham essa permissão de entrar no Sesc. Então o que aconteceu? Os punks entraram todos no Sesc, fecharam os portões, e aí tem cenas falando os punks da época, tipo Clemente, do que vocês falavam, os punks ficavam assim como crianças, tipo, não me pega, tipo, bem tom jocoso. Isso já estamos falando de 82, que já era quando a ditadura estava se abrindo, né? A repressão já, entre aspas, não era tão forte, mas o evento desse ainda mostra que havia, sim, repressão policial, e ainda assim havia censura na ditadura, mesmo nos seus momentos finais. Eu só queria trazer, então, o movimento punk para dar até um contraponto, porque é muito normal a gente falar de Chico Buarque, em geral, né? E o movimento punk, eu sempre acho que ele, por consequência, acaba sendo meio que excluído, jogado de lado, como sempre foi marginalizado. E o movimento punk brasileiro foi um dos grandes precursores dentro da América Latina, dentro do rock mais pesado, que com certeza merece um lugar de destaque. Bem, com isso, eu já encerro a minha parte e aí eu já volto depois para dar minhas dicas culturais para quem se interessar mais sobre o movimento punk. Muito bom. E eu vou continuar também nessa entoada aí de movimentos, né? Eu lembro que no episódio que a gente tinha gravado, eu falei muito de movimento negro, né? E aí eu tô trazendo isso de volta, mas focando um pouco mais, que eu acho que é isso que o Danilo trouxe, né? Existe uma questão aí da ditadura, que é uma perseguição política não só a pessoas, artistas, pessoas físicas, CNPJs, mas a movimentos como um todo, né? E a gente tem que pensar e tem que lembrar bastante disso, né? Que a repressão contra a população negra não veio com a ditadura, não nasce com a ditadura, né? E vamos lá, processos de escravização, uma pós... Com os portugueses. Exato, numa pós-abolição, né? Então a violência, ela nunca, até hoje existe, então ela nunca terminou. Ela começou e é uma violência sem fim. Exato, ela vai mudando e vai entrando. Então, quando a gente gravou esse episódio, né, da primeira vez, eu trouxe muito esse background de como que a ditadura, ela olhava para a população negra naquele momento, né? Se a gente entendia que antes da ditadura, o samba, por exemplo, passou por um processo de criminalização, quais são os outros movimentos? A gente sempre tem que pensar isso. Quais são os outros movimentos que serão criminalizados, né? Veio o samba, aí teve um momento que o rap também estava ali no radar, agora o trap, né? A gente falando de atualidade, ele tá bem no radar também com a lei anti-Oruan. Então, assim, sempre vai ter alguma coisa, né? Sempre vai ter um movimento. E eu trouxe aqui pra gente falar um pouco sobre o movimento Black Hill, aliado com a Chic Show, que foram grandes movimentos dos anos 70 aqui no Brasil, movimentos de cultura preta mesmo, né? O que estava acontecendo? Qual que é o pano de fundo, né? No final dos anos 60, vamos lembrar, a ditadura começa em 64, 68 se intensifica essa coisa da censura, porque vem o AI-5, vem tudo o resto, né? No final dos anos 60, o Brasil ele começa a receber, como o Danilo trouxe aqui, o Fafá também estava trazendo. O Fábio agora virou Fafá pra todo mundo. Vai virar Fafá. O Fafá trouxe uma importação de música de fora. Isso aconteceu também com as pessoas negras, né? No final dos anos 60 nos Estados Unidos, você tem uma grande produção de soul e funk,
né? E aí a gente pode citar aqui James Brown, Marvin Gaye, Aretha Franklin, Sly e Family Stone. Esses expoentes do funk, do soul, mais uma vez, música preta sendo, né, trabalhada e produzida fora, ela entra no Brasil e as pessoas começam a ouvir, né? Elas começam a ouvir mais e vão criando movimentos que começam a ficar mais intensos no Brasil e que começam a ganhar uma característica muito específica, que é essa formação de bailes, né? A gente tem baile funk, mas naquela época você tinha os bailes de black music. E o que é o baile de black music? Englobava todos esses sons, o soul, o funk, tudo que se compreendia como produção preta, né, do mundo, né? Então, neste movimento nasce, né, no Rio de Janeiro, o movimento Black Hill, que era basicamente a juventude negra da época, ali nos anos 70, que consumia esse tipo de música, começando a criar e a formar esses bailes, né? E aí nesses bailes a gente vai ter DJ, né? Essa coisa do DJ a gente tem a impressão de que começa com o movimento hip hop, né? O movimento hip hop ele só integra o DJ como uma linguagem muito específica, né? Se a gente for olhar para a construção dos pilares do hip hop, você vai ter o MC, que é o mestre de cerimônia, você vai ter o b-boy, que é a pessoa que dança, né, b-boy as b-girls, e você vai ter os DJs ali, né, que é a galera que vai, enfim, criar toda essa questão da mixagem, né. O DJ naquela época, ele tinha, no hip hop ele vai ganhar uma outra característica, mas naquela época era pra trazer mesmo, pegar essas músicas, os discos, né, do soul, James Brown, e tocar nesses bailes, né. Então... E aí trouxe até uma citação de um DJ que ele fala, né, que na época eles ouviam James Brown e tinha uma mensagem que era muito política ali, em inglês, que eles entendiam. Tem uma música do James Brown que ele vai falar, né, Say Loud, I'm black and proud, né, que ele vai falar. Então, pra gente falar bem alto, né, que a gente é preto e orgulhoso, né. Então, dizer sem medo e tal, essa música ela vai trazer muito essa coisa da força de você ter uma identidade, você se orgulhar de ter aquela identidade. Qual que é a treta aí? Por que eu trouxe o movimento Black Hill? Porque, ao mesmo tempo, nos anos 70, surgiu um movimento político revolucionário nos Estados Unidos, que era o movimento dos Panteras Negras. Porque o que acontece? Os Estados Unidos, também nos anos 60, viveu um momento de apartheid, né, que foi institucionalizado como o apartheid da África do Sul. As né? segregações. Exato, a tal da segregação racial, né, com as leis de Jim Crow nos Estados Unidos. O que aconteceu ali? Qual que era a treta? Nos Estados Unidos surge a questão dos Panteras Negras, que era basicamente o movimento marxista, né? O Partido dos Panteras Negras, que pegavam e invocavam uma emenda da Constituição estadunidense que previa o uso de arma para proteção pessoal, né? A tal da liberdade individual. E aí o que acontece? Todo mundo sabe que a ditadura no Brasil foi influenciada e foi financiada diretamente pelos Estados Unidos. Qual que é a treta? Os Estados Unidos... Literalmente. Os Estados Unidos, eles mandam uma mensagem pro Brasil, pra ditadura do Brasil, e falam, é o seguinte, a gente tá percebendo movimentos parecidos e semelhantes com o que aconteceram aqui e deram muita energia pro pessoal dos Panteras Negras, né? Então, aqui, qual que é a treta? A gente entende que o movimento dos Panteras Negras, por conta desse movimento todo de música, foram empoderados e aí existe uma grande possibilidade disso se replicar no Brasil, né? E aí quando eles começam a ver essa coisa de você trazer, né, de você estar criando bailes no Brasil, de estarem sendo fechados, né, algumas... garagens, escolas, galpões enormes e reunindo muita gente, a ditadura começa a entender isso como um sinal de preocupação. Então é tipo assim... Mesma coisa que aconteceu lá. Exato, tipo, ó, os negros estão se reunindo, e é isso que é a coisa, né? Luta de classe, quando a gente vai falar de luta de classe, consciência de classe, né? Essa coisa do univos, né? Não é à toa, né? Eles começam a ver, os negros estão se unindo, e qual que era a treta? Eles estão se unindo, eles dizem que é pra dançar, mas quem disse que é só pra dançar? Quem me garante que eles não estão se unindo para fazer algum tipo de movimento político secreto? Essa era a coisa que Sem falar que dá pra fazer política dançando também. Exato, e a música, só de você empoderar, porque o que acontece nos anos 70? As pessoas negras começam a usar Black Power.
O Black Power dentro do movimento dos Panteras Negras virou um grande símbolo, uma grande marca, porque é isso. Como é que eu bato com racismo? É muito através da estética também. Então a estética, ela vai trazendo um choque e vai trazendo essa com uma identidade, uma mensagem que é muito silenciosa, mas é muito direta, né? E isso foi acontecendo no Brasil. O que a ditadura começa a fazer? É enviar pessoas pra... assim, tipo aquele filme Infiltrado na Clã, só que ao contrário. Eles começam a enviar pessoas para se infiltrarem dentro dos bailes e é isso. Começam a identificar pessoas que eles achavam que poderiam ter algum tipo de viés muito político e começar algum movimento. Essas pessoas começam a assumir, essas pessoas começam a morrer, né? Essas pessoas começam a apanhar. Então, a população negra, ela começa a sofrer um tipo de agressão que é muito maior, inclusive, né? Aquela coisa tem após a abolição, elas nunca pararam de sofrer racismo, mas o Estado começa a institucionalizar uma perseguição a pessoas negras, né? Essa coisa de, por exemplo, jovens negros andando na rua. Hoje a gente tem isso, né? A gente entende que a pessoa preta não pode andar sem RG. É uma regra pra gente. A gente tem que estar com RG sempre. Uma regra pra polícia. Isso. Mas aonde que começa isso? Começa na ditadura. Porque os jovens, a juventude negra que ia pro baile, né? Pra Black Hill, por exemplo, para participar dos bailes, eles começaram a ser parados pela polícia e apanhar porque estavam sem RG ali. É ali que a polícia começa a intensificar e fechar o cerco. Então, isso é uma coisa que vai sendo criada, né? Esse movimento que vai ser criado ali. Então, esses bailes, eles começam a ser reprimidos de forma muito violenta, com esse plano de fundo, né? De que a ditadura tinha certeza que um movimento Pantera Negra ia começar a criar vertentes aqui no Brasil. Começam a fazer isso. A Black Hill, que é esse movimento no Rio de Janeiro, começa a ganhar mais força, eles não perdem força por conta disso. Aqui em São Paulo a gente tem um movimento, né, que nasce ali na Barra Funda, que é a Chic Show, também, que começa a entrar na mesma entoada, porque é isso, gente, é música negra, funk, soul, vai criando coisas, né? Só um adendo que eu acho interessante, a Chic Show hoje em dia é muito relembrada por um grupo de torcedores do Palmeiras chamado Zumbi dos Palmeiras. Por quê? Porque houve uma elitização muito grande do estádio do Palmeiras e hoje em dia a arquibancada está muito branca, porque é muito caro o ingresso. E as pessoas que foram expulsas da arquibancada, os mais pobres, se uniram em vários grupos, entre eles um grupo de coletivo negro. E para mostrar justamente isso, que o Palmeiras está num momento escroto demais, elitista e tudo mais, mas o Palmeiras não é, esse grupo se uniu, evidentemente, e tá resgatando essa história, né, do Chic Show, que foi produzido no Parque Antártico antigamente, tudo mais, não é? Então, bem no meio da ditadura e tudo mais. Então é algo interessante, assim, sabe? Sim. Como que esse processo está acontecendo, esse resgate da história, né? Sim, fundado pelo Luizão, e aqui é isso, assim, começa a se criar, um movimento de identidade, mas que ele é muito político, sem necessariamente atacar ou falar diretamente sobre política institucional, né? Tanto que nos anos 70 isso vira até um conflito com os movimentos de esquerda, porque o movimento negro unificado também vai nascer aí, né, durante a ditadura. E quando começou a se lutar contra a ditadura, quando os movimentos progressistas começam a surgir, movimentos de esquerda, começam-se a criar, principalmente no final da ditadura, aquela coisa, a gente precisa de voto direto, a gente precisa de uma democracia. O movimento negro unificado vem falar, tá, mas a gente precisa de uma democracia racial, a gente precisa incluir o negro dentro do plano democrático. E a esquerda, na época, falava, não pode, porque isso vai dividir o movimento. Então, até aí, o movimento negro teve que E falam disso até hoje, né? E falam disso até hoje, né? Que isso divide pauta, enfim, né? Identitarismo, movimento woke, como tá agora o Trump tá evocando aí. Mas isso é uma luta de décadas, porque entende que pessoas negras escravizadas tiveram a dignidade negada durante séculos. E quando a gente inclui, a gente está devolvendo de forma, dentro da questão institucional, a dignidade para as pessoas, para que elas acessem direitos, né, básicos, que a população negra não tem. Enfim, o movimento Black Hill, o movimento Chic Show, eles vão encabeçar durante os anos 70 toda essa coisa política de fortalecimento de identidade, que lá na frente vai ajudar, né, a fundar esses pilares do hip hop, que também vai ser
muito enfim, vai ser um movimento também de repressão muito grande em cima do hip hop, quando o Racionais surge nos anos 90. Mas tem uma parte específica dessa história que eu acho importante trazer aqui, que é quando o James Brown ele vem pro Brasil, né? Ele vem pra cá em 78, e é isso, pega a visão, né? Tipo, você tem um movimento negro, a Black Hill ali, dançando, indo pro baile dançar, calça boca dizendo essas coisas tudo, lançando o passinho. E, de um lado, você tem a ditadura tentando coibir e violentar e tal. No meio disso, dessa loucura toda, em 78, no Carecão, quem se apresenta no Rio de Janeiro? James Brown, que era basicamente o cara que era o ícone. topo da época, quando a gente estava falando de soul music, de funk, né? O funk, no nosso funk brasileiro, ele bebe bastante dessa fonte, né? Quando ele começa e tal. Enfim, do movimento hip hop também. Mas era como se o James Brown, vindo pro Brasil, legitimasse ainda mais o movimento. Como se ele trouxesse mais identidade ainda pro movimento. Tipo, olha, o movimento do Brasil, o movimento Black Music, ele foi tão grande que chamou a atenção de James Brown. E assim, hoje a gente tem uma coisa, né? Tem uma crítica muito forte, porque os shows hoje em dia, eles são muito caros, pipipipopopó, mas eles acontecem com muita frequência, né? A gente pega o T-Town, que é o festival, se você olhar o line do T-Town e Rock in Rio, que são basicamente produzidos pela mesma empresa, que é a Rock the World, que é, enfim, é o dono do Rock in Rio e é todo mundo a mesma coisa. Você vai ver que o line é a mesma coisa, os mesmos artistas que vêm no Rock in Rio, eles vêm pro The Town e vice-versa, muda um ou outro. É uma crítica. Então você tem muita coisa. Naquela época, pra você trazer alguém de fora, era muito difícil. Era a oportunidade da vida. Era, porque você não tinha estrutura pra trazer show, você não tinha dinheiro pra trazer show, porque o primeiro Rock in Rio ele foi um grande sucesso em 85. Porque a gente estava na abertura do Brasil para a democracia. Fim de ditadura, você começa ali outro movimento. Você traz bandas enormes, você traz o Queen, que é isso. Você traz bandas que não acessariam o Brasil de uma maneira... E são 7 dias de show, loucura. O Brasil, no meio dessa coisa da abertura democrática, primeiro presidente civil sendo eleito. Então, assim, você tem um monte de história aí que traz, né? Imagina em 78, o James Brown chegar no Brasil, né? Tem matérias do Fantástico hoje, as pessoas, elas estavam vivendo o ápice e no meio de uma ditadura, que eu acho que é isso que a gente precisa sempre pontuar aqui. No meio de uma ditadura. A vinda dele é um divisor de águas no sentido de você tem um ícone mundial da negritude, acessa o Brasil, legitima um movimento político, e aí ele se torna, além de mais político, mais legitimado, a repressão contra ele, descarada, começa a pegar um pouco pior para a ditadura militar. Porque é isso, as pessoas elas começam a ver esse movimento, a Rede Globo faz uma matéria, ou seja, a mídia, ela começa a pautar o movimento Black Hill, começa a legitimar também, através da narrativa, né, da comunicação, o movimento negro, e aí a ditadura começa a recuar um pouco da repressão. Porque é isso, a narrativa foi dada, James Brown legitimou, a Rede Globo foi lá, fez a matéria, a mídia já não tá colocando o movimento Black Music na caixinha do bandido, do subversivo e papapá. E aí a ditadura começa a recuar, e aí a gente entra nos anos 80 também, né? Um processo parecido começa com o funk, por exemplo. Vai chegar o momento do desenvolvimento do funk que a mídia começa a passar em novela, passa isso, passa aquilo. E a repressão ao funk diminui um pouco na evidência, né? Continua no baile da quebrada. Mas naquela evidente em todo lugar, diminui um pouco. Né? Exatamente. Continuam sendo, mas não tão evidente. Exatamente. E isso vai gerando legados, como eu disse, a partir dos movimentos Black Hill, Chic Show, os movimentos de Black Music no Brasil dos anos 70, você entra nos anos 80 e nos anos 90 com uma criação e uma produção de intelectualidade, de arte, das juventudes pretas cada vez maior, né? Então você vai saindo do funk um pouco e você vai criando esse percalço para o movimento hip hop, que já estava também começando lá nos Estados Unidos, ali no começo dos anos 90, final dos anos 80, e aí você vai legitimando ainda mais esse lugar da juventude preta
da juventude periférica, né, que tá produzindo algum tipo de cultura, né? Você começa a legitimar e dar identidade para essas culturas, o que é muito interessante porque são legados que a gente tem até hoje, é isso. Quando o Zumbi dos Palmeiras traz a memória da Chic Show, a gente tá evocando uma história. Tipo, olha, ali que a gente começa no Brasil, ali que a negritude, depois do samba, obviamente, né, começa a criar uma cultura que é muito mais de aglomerar as pessoas, de pegar pessoas pretas, pessoas pobres e juntar no mesmo bolo. De você pegar o trabalhador que se matava o dia inteiro de trabalhar no meio de uma ditadura que era muito violenta, que tinha esse pequeno milagre econômico, mas que não chegava até ele. E aglomerar, a questão do Chic Show, aglomerar num bairro rico, né? Exato. Porque Pompeia é um movimento negro e tudo mais, num bairro, um bairro historicamente branco. Sim, e juntar muita gente. Muita gente preta e muita gente pobre. As pessoas, elas trabalhavam o dia todo, mas iam de noite se divertir. Iam lá lançar o passinho. Até hoje a gente tem os bailes de charme, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, pra lançar esse passinho até hoje. E é louco, é isso, assim, eu conheço pessoas, tem pessoas na minha família, tios meus, eu cresci ouvindo James Brown, eu cresci ouvindo Racionais, minha mãe me levava no colo pra assistir Facção Central quando era criança. Então, assim, tem uma coisa aí muito louca, eu já falei, eu lembro até hoje desse dia, eu com 3 anos de idade, nas costas do meu tio, indo pro show do Facção Central. Com todo respeito, mas tua mãe te deu uma excelente educação. Exatamente. Olha, que loucura. E eu via, e é isso, assim, a gente também cresceu, meus tios dançando samba rock, ouvindo muito samba rock, muito essa questão da black music mesmo. Quem me ensinou a lançar o passinho foram os meus tios. Foram pessoas mais velhas que eu conheço. Por quê? São todas pessoas que viveram os anos 70 e os anos 80 intensamente. E que pessoas próximas, se a gente sentar para conversar com qualquer pessoa que tenha vivido os anos 70, se é uma pessoa preta, pobre, enfim, elas vão trazer a mesma memória que é do baile black music, o baile da Chic Show, tudo isso até hoje. Então, essa enfim, trouxe essa parte porque eu acho que é muito interessante, porque quando a gente fala de ditadura, a gente esquece, né, que muitos movimentos de identidade, de cultura que a gente tem hoje, e que criaram caminhos e percursos para outros, eles nasceram em contexto de opressão e repressão política e de violência política, principalmente, muito grande, né? Um racismo que era muito descarado. Infelizmente, a gente não tem um partido dos Panteras Negras no Brasil. Infelizmente. Naquela época, mas é porque a gente também não tem essa coisa de... Na nossa Constituição não tem nada sobre porte e posse de armas, porque eu acho que facilitaria, gente, porque é isso, a gente ia ter que revidar em algum momento, né? Lá nos Estados Unidos você tem até um conflito dos movimentos de esquerda agora aderir na pauta de armas, porque eles entendem que a situação tá ficando meio complexa e aí você precisa ter como reagir. São construções históricas diferentes. Exato. Mas era esse o que eu queria trazer, essa memória, porque eu acho que é muito importante, é um movimento muito... Daí vai sair Tim Maia, Jorge Benjor, uma galera muito foda que a gente conhece, que saíram desses movimentos da Black Music, que foram empoderados por eles. Perfeito. Muito bom, gostei bastante do que o Matheus trouxe. E o que o Matheus trouxe você já tinha trazido no primeiro episódio sobre isso, né? Mas dessa vez eu gostei mais, não sei porquê. Não sei se eu tô mais maduro nessa temática, ou se você falou melhor. Mais conciso também. Não, eu gostei mais, particularmente. Vamos para as dicas culturais? Pois, eu vou começar, porque senão eu esqueço, né? Muito simples que eu vou falar. Naturalmente eu trouxe Chico Buarque. Escutem as músicas que eu coloquei, né? Coloquei Acorda Amor, coloquei Construção e não lembro outro. Não vou lembrar. Não lembro outro que eu coloquei, mas vocês vão saber que vocês acabaram de ouvir o podcast. A memória é boa, né? Memória é boa. Assistam também, tem uma peça teatral chamada Roda Viva, justamente no YouTube. Assistam, que é muito interessante, uma crítica muito interessante. Então são 2 dicas culturais. E tem também, puxando a fala do Matheus, não sei se o Matheus viu, mas assim, assim, eu não sei se é uma série tão boa assim, mas pra mim me foi boa pra cimentar esse conhecimento de hip hop ali nos Estados Unidos e tal. Chama Get Down, uma série da Netflix. É uma série um pouco adolescente, assim, um fundo de amor e tal.
Mas ele fala bastante dessa passagem sei lá, dos anos 70 para os anos 80 e o desenvolvimento do hip hop com a pegada do MC e do DJ, e esse DJ que remixava o disco ali, e o pessoal das antigas ficava pé da vida, e mostra-se Estados Unidos negro dos anos 80 e 70 ali e tal. Achei legal a série. Tá? É Talvez ótimo, não seja. Então, viu? Foi O Matheus- cancelada. Matheus na falou. segunda temporada. Matheus falou que é ótimo, então é É o ótimo. filho do Will Smith nessa série. Isso. Porque eu não sabia se era historicamente tão precisa, por isso que eu tava com Nunca reserva. é, mas é boa. Mas se o Matheus falou que é bom, é bom. É Eu gostei bastante. Né? E foi cancelado. Fiquei pé da vida, porque eu gostava de Eles gostar pra cancelaram e caramba. depois fizeram uma segunda temporada, aí não pegou, não engredou, aí cancelaram. Hip hop, rap estadunidense, tudo que eu sei saiu dessa série. Muito bom. É isso, as minhas dicas culturais são essas. Né? Vai, Fafá. Você, aliás, é uma ótima série. Eu não gostei muito da segunda temporada do Guedão. A primeira Deu uma é maravilhosa. caída. Né? Historicamente tá boa. Tem algumas questões que você liberdade tipo ética, você já fez legal. Até porque, um fato curioso, o punk e o hip hop nasceram na mesma época, no mesmo tempo, na mesma ilha, que é a ilha de Manhattan, Nova York. Não, aliás, desculpa. O hip hop nasceu no Bronx e o punk nasceu já mais pro sul de Manhattan, com Queens. Tudo ali, Tudo próximo. contemporâneo. As minhas dicas culturais, como eu havia dito, vão ser documentários, vão ser 3 documentários. O primeiro é o Potinada, que conta a origem do movimento punk no Brasil. Foi um documentário fenomenal que influenciou o jovem dos anos 2000. Tem no YouTube, né? Fala, tem no YouTube. E eu sei que você também assistiu e foi muito influenciado, Daniel. Sim, sem dúvida. E depois, o documentário GW, a história do Rato de Porão, que, querendo ou não, acho que é a banda mais proeminente do gênero a alcançar níveis internacionais, por assim dizer, e que também explica muito do início do movimento punk. Claro que depois o Ratos vai pegar uma vertente que vai pegar junto com metal, vai ficar ali com Sepultura, vai ter uma coisa única. Pô, você Mas tem a foto. origem é- Você tem foto do João Gordo com o Kurt Cobain, pô. Maravilhoso. Oi. Aliás, Danilo, eu esqueci de comentar esse fato. O primeiro show do Rato de Porão foi na PUC de São Paulo, tá? Ah, olha só, não sabia. Mais uma vez a PUC ajudando a história. Isso aí. E por fim, o terceiro e último documentário, que também você vai encontrar no YouTube, todos você vai encontrar no YouTube, ele é o mais recente de todos, se chama Não é Permitido, um recorte da censura ao punk rock no Brasil. É um documentário literalmente que saiu, tipo, ontem, eu acho que foi literalmente ontem, assim, coisa assim, de um mês. Então, literalmente. E assim, é bem legal para você que quer aprofundar um pouco mais sobre essa questão da censura da ditadura militar para o movimento punk. Esse documentário está bem legal. Ainda as grandes personalidades do movimento punk estão vivas, né? Estão lá o Clemente, o Ariel, o João do Ratos. É super legal e, aliás, prestigiem enquanto a gente tem essas grandes figuras que assim, quando chegaram na Tudo Mato e eles deixaram tudo pra gente um grande caminho, foi um movimento do Brasil. Isso aí. Boa. A minha dica é um documentário que tá no YouTube também, da TV Brasil, um programa que chama Caminhos da Reportagem. E eles fizeram um programa sobre a ditadura e a democracia, né, fazendo um paralelo, a partir da questão racial. E aí é lá que eles vão falar sobre os movimentos Black Music, de como que isso vai inflando a ditadura a, né, criar esse movimento de repressão contra a população negra. Vai falar da passagem do James Brown também pelo Brasil. Ele é um documentário muito bom e muito didático, porque é isso, ele vai pegar o fim, vai pegar esse fio da ditadura, vai falar também de como o negro ele é inserido na democracia, nesse processo de abertura democrática, como que também é um processo muito complicado, muito questionável, né? Então ele vai trazer todo esse plano, que é muito bom, né? Mas, gente, é isso. Joguem no Google, no YouTube, James Brown, 1978, Brasil, que vocês vão ver as matérias do Fantástico, vocês vão ver como que foi o ápice da loucura no Brasil, de como que os movimentos ficaram atônitos quando o James Brown vieram. E procurem também imagens dos bailes, que vocês vão ver o que eu tô falando, de como que essa coisa se juntava, como aglomerava, né? Daí vai sair Furacão 2000, por exemplo, que poucas pessoas sabem, mas Furacão 2000 começa ali nesse entoado também no movimento Black
Black Hill. Então, assim, tem muita coisa que vai surgindo ali no meio que eu acho que é legal a gente revisitar no YouTube. Tem muito dessas coisas, desses momentos históricos que a mídia pegou. Então, vão lá no isso. YouTube pra achar. Fechou, pessoal. A gente tem 30 segundos para acabar o episódio, então é isso. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado do primeiro episódio desse novo estúdio. E é isso. Beijos, abraços. Até a próxima. Tchau. Adeus, tchau, tchau.